Em relação ao julgamento do mensalão, o senhor acredita que impactou na eleição na capital e no interior? Como é que o senhor avalia isso? Eu hoje ainda comentava lá em Fortaleza com os amigos que o fato de o PT estar tendo extraordinários resultados nas eleições municipais, sobre essa saraivada que foi o mensalão, sobre essa loucura que foi termos um julgamento dessa natureza eminentemente político durante as eleições, mostra, não é mostrar a força do PT não, mostra que o povo brasileiro amadureceu muito e é capaz de separar as coisas. A gente sabe que nós tivemos erros que deveriam ser julgados e punidos, sabemos disso, ninguém tira isso. E quero ressaltar que esse julgamento só ocorre porque o Lula, como presidente, teve a coragem que outros presidentes não tiveram de fortalecer as instituições. Lula não nomeou um engavetador, como o Fernando Henrique nomeava. Lula reforçou a Polícia Federal, reforçou a Procuradoria-Geral e a Controladoria-Geral da República. Essas instâncias cortaram na própria carne do partido. Corretamente, elas tinham que fazer isso, isso era o papel delas. O estranho é que não tenham feito com a compra de votos deslavada que houve na reeleição do Fernando Henrique, na questão da privataria Tucano. O Brasil mudou. O PT inovou até nisso, em ser vítima da própria crença de que as instituições precisam funcionar. Então, não há problema nenhum, como eu estava dizendo. Quando a gente erra, a gente é punido. Agora, fazer esse julgamento durante as eleições foi nitidamente uma tentativa, e a imprensa usou e abusou disso, de tentar desqualificar o partido como tal e os seus candidatos para as eleições. O povo, mais uma vez, teve sabedoria. O povo sabe o que é o projeto do Lula no país, o projeto do PT no país, dos aliados, sabe que o país está mudando. Estou chegando do Nordeste agora, nós estamos vivendo a maior seca nos últimos 60 anos e não houve um único saque, não há imigração e as pessoas estão sobrevivendo mesmo nessa seca. Por quê? Porque o governo olhou para os pobres, olhou para os excluídos, investiu como nunca no Nordeste e fez isso no Brasil inteiro. Então o povo que vê isso tem sabedoria para discernir. Houve erros, os erros têm que ser punidos, mas isso não contamina a proposta do partido, o nosso projeto. E aí está aí os resultados. São Paulo a gente numa condição bastante boa, não vamos cantar vitória antes da hora. Campinas a gente chegando muito junto, Fortaleza, Cuiabá, João Pessoa, nosso candidato está lá na frente. Enfim, assim como tivemos derrotas também, mas no conjunto eu acho que o nosso projeto está vitorioso e o Lula, de quem muita gente já cantava prematuramente a morte política, sai dessa eleição sem dúvida nenhuma como de novo o grande líder da nação. O Lula mostrou força, né, nessa eleição, né? Mostrou força, mostrou uma criatividade que os tucanos não tiveram, que foi renovar, a coragem de renovar com a Dilma, a coragem de renovar com a Haddad, a coragem de renovar com o Márcio Kochman, que são 3 candidaturas que nasceram da cabeça do Lula, contra a vontade de muita gente, inclusive dentro do partido. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o Lula teve o reconhecimento do povo por aquilo que ele fez. O povo tem acreditado nele porque sabe que ele demonstrou na prática como é que se governa de uma maneira diferente, democrática e diminuindo a exclusão. O povo sabe isso e nós vamos seguir assim, eu acho. Vamos ter ainda muitos problemas, mas se Deus quiser, vai se consolidando um novo Brasil, um novo projeto. E quando o senhor diz que foram candidaturas que nasceram da cabeça do Lula, isso aí não contradiz um pouco o que o PT pregava antes? Olha, se você olhar do ponto de vista de um democratismo radicalizado, eu posso dizer que sim, gente. Só que o próprio Lula e o PT, existe uma interação, às vezes uma tensão que é natural entre um grande líder e um conjunto. O Lula nunca impôs formalmente. O que ele fez foi trabalhar essas candidaturas e teve a capacidade de convencer. O Lula não obrigou o Diretório Municipal de São Paulo a votar no Fernando Haddad como candidato. O Lula tensionou com a Marta. E nós vimos hoje o quanto ele estava certo, que a rejeição da Marta é uma rejeição parecida com a do Serra, e o Serra está pagando o preço da rejeição. Eu acho que o partido soube entender o carisma dessa pessoa, a iluminação política que ele tem. Isso é um trunfo, não é um problema, ao contrário. Espero que ele continue criando soluções novas
para nós, e nós vamos dialogando com ele, porque quando eu falo que o Lula criou, também esse Lula é uma espécie de entidade também, não é só a cabeça da pessoa física Lula, são todas, porque o Lula é uma pessoa que forma a opinião dele, e eu fui 8 anos chefe de gabinete dele, sei o que é isso, ouvindo muito, ouvindo o contraditório. Então, quando ele processa uma proposta, uma ideia, ela não é só da cabeça dele, é de muita conversa que ele teve. Então, vai se criando, eu diria até dialeticamente, mais do que dialeticamente, dialogicamente, no caso, que é fruto de diálogo na cabeça dele, propostas que o partido acaba, em geral, concordando. Assim como ele também comete erros. Ele mesmo sabe que aquela foto ao lado do Maluf foi um problema no início da campanha, então não é um ser supremo e nem infalível. Mas convenhamos que, posto na balança, o que ele criou e desenvolveu é muito positivo. Tá. E como é que fica a situação agora do Dirceu, do Genuíno e do Delúbio? Já que o estatuto do PT ele diz que os filiados que sofreram condenação transitada julgado devem ser expulsos do partido. Nós temos tido a prudência de não falarmos sobre o mensalão em termos de resultado, né, do julgamento. Eu não vou emitir opinião sobre a condenação, mas na tua pergunta, sim, o estatuto do PT é claro, deve ser expulso do partido o filiado que praticar crime, condenado por crimes infamantes, tá? Infamantes, ou seja, crimes que lesam o patrimônio público, crimes que escandalizam, que estabelecem uma profunda contradição entre a vida política da pessoa e aquilo que ele fez. E consta lá também no estatuto, é prática administrativa ilícita, né? Exatamente. Nós não julgamos assim. Nem o Zé, nem o Genuíno, na nossa avaliação, esses crimes pelos quais eles estão sendo condenados, uma condenação política, o partido não considera isso, então eles não serão expulsos. Tá, quando o senhor fala assim, na nossa avaliação, o senhor está considerando quem? Assim? Na avaliação do Diretório Nacional do partido. Ah, tá, entendi. Tá, e o senhor quer deixar alguma mensagem para o Paulo aí, aproveitar? Paulo, eu quero te dar um abraço e dizer que você sempre esteve no coração da gente e eu te respeito muito como militante, como lutador de muitas causas. Você foi meu mestre, você sabe disso, desde os tempos da oposição metalúrgica, lá no Paraná, na Pastoral Operária, quantas vezes você assessorou a gente. E a gente se separou, é verdade, houve aquelas divergências nossas que foram reais, sérias. Você nos magoou profundamente, não posso esquecer isso. Eu acho que foi um equívoco teu naquele momento, mas eu respeito você e espero te encontrar uma hora para a gente tomar uma cachaça junto e podemos considerar que esses fatos não nos separam no essencial, que é a luta pela justiça. Se me conhece, sabe que eu estou lá tentando cumprir esse papel enquanto for útil vou fazer. E eu acho que você, como eu, somos daqueles que vão morrer na militância. E eu acho que é isso que nos une, independente do que ocorreu. E um abraço forte para você. Ô, ministro, agora para acabar, aproveitando o gancho aí, o mensalão, a gente sabe que teve início em Minas Gerais, o PSDB lá, né? E o senhor acredita que o que aconteceu com o Paulo de Tarso lá em São José pode ser considerado assim, ou seria até um exagero, que teve articulistas que colocaram isso aí como o ovo da serpente do mensalão do PT? Né? Eu não considero isso. Eu não conheci tão de perto os fatos de São José. Quando eu estava na direção do partido, não era tão controverso, logo em seguida eu fui para Santo André. Eu acho o seguinte, erros na construção de um processo, de um partido, de gestões, eles existem e devem ser por nós combatidos, devem ser acompanhados e corrigidos. O problema é você ver o conjunto do processo e é você não torpedear, não impedir que um processo avance por erros cometidos. É você não dar ao erro uma primazia sobre o conjunto dos acertos e do bem que você faz. Eu não estou dizendo que os meios justificam o fim, não é isso não. É relativizar, é saber colocar a punição no seu devido lugar e nos aspectos éticos, dos quais nós não podemos fugir.
Aliás, eu quero aproveitar para dizer que eu penso que nós temos a obrigação, nosso partido, acabar dessa eleição e acabar do julgamento do Mensalão e lançar uma grande campanha no país pelo fim do financiamento privado de campanha.